Imagine caminhar por uma imensa planície coberta de neve, onde o vento corta o ar como lâminas de gelo. O silêncio é absoluto, mas sob os seus pés algo antigo repousa, escondido há milhares, talvez milhões de anos. São vestígios de um mundo esquecido, criaturas que o tempo tentou apagar, mas que o frio preservou como cápsulas do passado. Nas profundezas do Ártico, nas geleiras da Sibéria e até em montanhas congeladas da América do Norte, cientistas vêm fazendo descobertas que parecem desafiar a própria lógica da natureza. Corpos inteiros de animais pré-históricos, congelados no exato momento de suas mortes, com pelos, músculos e até órgãos internos intactos. Alguns tão bem preservados que ainda exalam o cheiro característico de carne antiga. Outros com sangue líquido correndo em suas veias, mesmo depois de mais de 10.000 anos. Essas descobertas não apenas revelam como era a vida na Terra durante a Era do Gelo, mas também levantam uma pergunta inquietante. E se o gelo não fosse o fim, mas apenas uma pausa? Pois o que antes era apenas sonho de ficção científica, trazer criaturas extintas de volta à vida, hoje está mais próximo da realidade do que nunca. Prepare-se para uma viagem congelante ao passado. Hoje você vai conhecer 7 criaturas pré-históricas perfeitamente preservadas encontradas no gelo e descobrir o que seus corpos milenares ainda têm a nos contar sobre os mistérios da evolução e sobre o futuro da humanidade. Em 2007, um pastor de renas caminhava pelas margens geladas do rio Yuri Bay, na Sibéria, quando algo estranho chamou sua atenção. Entre o barro congelado e os blocos de gelo, havia uma pequena forma avermelhada, uma carcaça que parecia incrivelmente bem preservada. Ao se aproximar, ele percebeu que não era um animal comum. Era um filhote de mamute lanoso, com pele, pelos e até cílios intactos. O animal foi batizado de Liuba, em homenagem à esposa do homem que a encontrou. E quando os cientistas a examinaram, perceberam que estavam diante de um milagre científico. Liuba morreu há cerca de 42.000 anos, mas parecia estar apenas dormindo. Seu corpo havia sido preservado por uma combinação perfeita de lama úmida e gelo permanente, o chamado permafrost, que impediu a decomposição e manteve suas células quase intactas. Durante os exames, foi possível ver o leite ainda em seu estômago, vestígios de vegetação nas vias respiratórias e até micro-organismos presos em seu pelo. Uma janela biológica direta para o passado da Era do Gelo. Mas o mais impressionante veio depois. Os cientistas conseguiram extrair DNA quase completo de seus tecidos, abrindo portas reais para estudos de clonagem e possível ressurreição do mamute lanoso. Liuba hoje está em exposição no Museu de História Natural de Moscou. Uma lembrança tocante de que o frio pode ser o melhor guardião do passado e de que, sob o gelo, o tempo ainda respira. Liuba foi apenas o começo. Sua descoberta despertou uma corrida científica pelo gelo da Sibéria em busca de outras criaturas aprisionadas pelo tempo. E foi exatamente ali, entre os ventos cortantes do Ártico, que uma nova revelação surgiu, ainda mais assustadora. Em 2018, uma equipe de pesquisadores russos encontrou o corpo quase intacto de um potro pré-histórico, preservado dentro de uma camada profunda de permafrost na região de Yakutia. O animal tinha apenas algumas semanas de vida quando morreu, há cerca de 40.000 anos, e parecia ter acabado de cair no sono. Suas crinas, os cascos, até o brilho dos olhos ainda podiam ser vistos com clareza. Mas o que deixou os cientistas sem palavras foi o que encontraram dentro dele: sangue líquido e urina perfeitamente conservada. Era a primeira vez na história que um mamífero pré-histórico apresentava sangue fluindo após dezenas de milênios. Os pesquisadores, liderados pelo Instituto de Ecologia Aplicada do Norte, afirmaram que as baixíssimas temperaturas e a rápida sedimentação criaram um ambiente de conservação quase sobrenatural. O potro,
pertencente à extinta espécie Equus lenensis, tornou-se um dos achados mais valiosos da paleontologia moderna. Seu DNA foi extraído com sucesso, e há estudos em andamento tentando usar células de cavalos atuais como base para reviver geneticamente a espécie perdida. Enquanto as geleiras continuam a recuar com o aquecimento global, o solo congelado da Sibéria revela segredos que pareciam enterrados para sempre. A cada degelo, uma nova criatura desperta, e com ela, um novo capítulo da nossa história surge das profundezas do gelo. Mas o degelo não revelou apenas gigantes peludos da Era do Gelo. Em 2015, nas margens congeladas do rio Semyuliak, na remota região de Yakutia, uma equipe de cientistas encontrou algo que parecia desafiar todas as probabilidades. Dentro de um bloco maciço de gelo e lama endurecida, repousava o corpo de um filhote de cão pré-histórico, com os dentes, os pelos e até o focinho perfeitamente preservados. Ao ser removido cuidadosamente, os pesquisadores perceberam que não se tratava de um lobo comum. Era uma espécie intermediária entre o lobo e o cão moderno, datada de aproximadamente 12 mil anos atrás, um período crucial em que os humanos já haviam começado a domesticar os primeiros animais. O filhote foi batizado de Tumat, em homenagem à vila próxima de onde foi encontrado. E quando os cientistas analisaram suas células, descobriram algo extraordinário: tecido muscular ainda viável, o suficiente para permitir testes de clonagem e estudos sobre a origem dos cães. Os exames de DNA mostraram que Tumat não era apenas uma peça do passado. Ele era uma conexão viva entre o homem e as feras, que um dia vagaram livremente pelo gelo. Dentro de seu estômago foram encontrados fragmentos de comida, o que permitiu aos pesquisadores reconstruir até os últimos instantes de sua curta vida. Ele provavelmente caiu em uma fenda congelada e foi engolido pelo gelo quase instantaneamente, sendo preservado ali como uma fotografia do tempo. Essas descobertas mostram que o gelo não é apenas um túmulo natural, mas um arquivo biológico perfeito, capaz de manter intactos os segredos da evolução, e talvez em breve dar uma nova chance à vida que acreditávamos perdida para sempre. Cada uma dessas descobertas desafia o que pensávamos saber sobre o passado. Criaturas que o tempo não conseguiu apagar, preservadas pelo gelo como se tivessem adormecido por milênios. Mas isso levanta uma pergunta inquietante: o que mais pode estar escondido sob o gelo, esperando para ser encontrado? Será que ainda existem criaturas desconhecidas, congeladas há dezenas de milhares de anos, aguardando o momento de revelar seus segredos? Antes de continuarmos com a próxima descoberta impressionante, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas curiosas como você. E, claro, se inscreva para não perder as próximas revelações sobre o que o gelo ainda esconde do nosso passado. E se os pequenos filhotes e mamutes já pareciam surreais, o que os cientistas encontraram em 2020 ultrapassou qualquer imaginação. No norte das ilhas Lyakhovsky, também na Sibéria, uma equipe de pastores de renas avistou algo emergindo lentamente do gelo derretido. À primeira vista, parecia uma grande rocha coberta de lama, mas quando se aproximaram, perceberam o inconfundível formato de uma pata, com garras enormes e pelos amarelados ainda presos à pele. Era o corpo completo de um urso das cavernas, uma criatura que viveu há mais de 35 mil anos e que se acreditava estar completamente extinta. Até então, os cientistas só conheciam fragmentos e ossos fossilizados desse gigante pré-histórico. Mas agora, diante deles, estava um exemplar inteiro, com dentes, órgãos internos e até o focinho intacto. A descoberta foi descrita como um marco sem precedentes na paleontologia. O animal, preservado com perfeição, permitiu aos pesquisadores estudar pela primeira vez os tecidos moles dessa espécie imponente que reinava nas cavernas da Eurásia durante a Era do Gelo. Análises iniciais mostraram que a morte ocorreu de forma repentina, provavelmente congelado em meio a uma tempestade,
e o frio extremo o envolveu tão rapidamente que impediu a decomposição. Dentro de seu estômago, cientistas encontraram restos de plantas congeladas, revelando sua dieta e oferecendo pistas sobre o ecossistema da época. Hoje, seu corpo repousa em um laboratório especializado, onde estudiosos tentam extrair DNA estável o suficiente para reconstruir parte de seu genoma. Um passo que, se bem sucedido, poderia trazer de volta uma das criaturas mais temidas e majestosas do Pleistoceno. O urso das cavernas é mais do que uma descoberta científica. É um lembrete poderoso de que o gelo guarda segredos que o tempo esqueceu e que, pouco a pouco, começam a despertar novamente. Mas as surpresas do gelo siberiano ainda não haviam terminado. Em 2020, durante o degelo intenso no leste da Iacútia, moradores locais encontraram o que parecia ser o corpo de um grande animal emergindo lentamente do permafrost. Quando os pesquisadores chegaram, perceberam que estavam diante de um dos achados mais extraordinários das últimas décadas. Um rinoceronte lanoso, quase completo, com pele, pelos e até o chifre ainda presos à cabeça. A criatura, datada de cerca de 34 mil anos, era tão bem preservada que os cientistas conseguiram distinguir até as rugas em sua pele grossa e as fibras musculares sob o gelo. O frio havia criado um casulo natural em torno do corpo, conservando cada detalhe de forma inacreditável. Dentro de sua boca ainda havia fragmentos de grama pré-histórica e no estômago, vestígios da última refeição. Informações preciosas que permitiram reconstruir o ambiente gelado em que viveu. Os exames genéticos mostraram que se tratava de uma espécie jovem e possivelmente a última geração antes da extinção definitiva. O gelo o teria engolido rapidamente, talvez durante uma travessia de rio congelado, aprisionando-o no instante exato de sua morte. A equipe do Northeastern Federal University afirmou que a preservação era tão impressionante que partes do tecido ainda estavam maleáveis e que o DNA estava em um estado surpreendentemente íntegro, suficiente para comparações diretas com espécies modernas. Essa descoberta reforçou a esperança de que, com o avanço da biotecnologia, a reconstrução genética do rinoceronte lanoso não seja apenas uma teoria distante. Cada célula extraída é uma ponte entre o passado congelado e um futuro em que as criaturas da Era do Gelo talvez possam caminhar novamente sobre a Terra. E se o rinoceronte lanoso impressionou pela imponência, o que veio a seguir tocou os cientistas de forma diferente, quase emocional. Em 2017, escavando uma camada profunda do permafrost na região de Iacútia, uma equipe russa encontrou um pequeno corpo encolhido, envolto por gelo e lama endurecida. À primeira vista, parecia um filhote comum, mas quando o gelo começou a se desfazer, os detalhes tomaram forma. Pelos dourados, garras minúsculas, presas ainda crescendo. Era um filhote de leão das cavernas, uma espécie extinta há mais de 30 mil anos. O animal foi batizado de Esparta e surpreendeu os cientistas por estar em um estado de conservação tão perfeito que cada fio de pelo e cada traço do rosto pareciam os de um filhote que havia morrido no dia anterior. Suas orelhas, olhos e até os bigodes estavam intactos, algo jamais visto em um felino pré-histórico. O gelo havia criado uma cápsula impenetrável, impedindo o avanço de bactérias e mantendo o corpo congelado por milênios. Mas a história ficou ainda mais incrível em 2021, quando outro filhote, chamado Boris, foi descoberto a poucos quilômetros de distância. A análise revelou que os dois não pertenciam à mesma ninhada, mas viveram em períodos diferentes, separados por milhares de anos. Mesmo assim, ambos estavam preservados como se o tempo tivesse parado. O estudo de seus músculos, órgãos e até do DNA abriu uma nova janela para compreender como esses predadores viviam e se moviam nas tundras da Era do Gelo. Hoje, os corpos de Esparta e Boris estão guardados sob rígidas condições de conservação,
e seu material genético é considerado um dos mais bem preservados já recuperados de um mamífero pré-histórico. Essas descobertas reacenderam um sonho audacioso: o de um dia recriar em laboratório o leão das cavernas, um dos maiores felinos que já existiu. Um predador congelado no tempo à espera de um segundo despertar. Mas nenhuma dessas descobertas teria preparado os cientistas para o que veio a seguir, escondido nas profundezas congeladas da região de Yukagir, no nordeste da Sibéria. Lá, em meio ao solo endurecido e ao ar gelado que parece cortar a alma, foi encontrado o corpo quase completo de um bisonte pré-histórico, preservado com uma perfeição assustadora. Batizado de bisonte de Yukagir, o animal foi datado em mais de 50 mil anos e estava tão intacto que ainda possuía músculos firmes, órgãos internos e parte do cérebro preservado. Quando os pesquisadores o abriram, descobriram algo inacreditável: tecido muscular com coloração avermelhada, como se ainda houvesse sangue correndo em suas veias. Esse grau de conservação permitiu análises genéticas detalhadas e estudos sobre a biologia e o metabolismo dos grandes herbívoros da Era do Gelo, informações que antes eram impossíveis de obter apenas com ossos fossilizados. O bisonte provavelmente morreu subitamente durante uma tempestade, soterrado pela neve e congelado em questão de horas. O frio extremo o transformou em uma cápsula natural de informação, um registro perfeito de uma época em que bestas colossais vagavam livremente pelas estepes geladas. Sua descoberta reforçou uma verdade inquietante: quanto mais o planeta aquece, mais o gelo se abre e mais o passado desperta. Com cada corpo revelado, cada fio de DNA recuperado e cada célula estudada, os cientistas se aproximam de algo que antes parecia impossível: reconstruir a vida perdida. E assim, o gelo da Sibéria, antes símbolo de morte e silêncio, tornou-se o guardião dos segredos da criação. Um arquivo milenar que agora sussurra novamente. Talvez um dia, o que está sendo desenterrado dessas profundezas não sirva apenas para entender o passado, mas para redefinir o futuro da Terra. Porque se o gelo realmente conserva a vida, a pergunta que resta é: estamos preparados para despertá-la?